Olá, eu sou a Natália Abreu e hoje eu vim apresentar a minha iniciação científica sobre o tema do marco teórico das políticas intersetoriais, as principais tendências na produção científica, sob orientação da professora doutora Cláudia Souza Passador. Bem, os objetivos foram quatro e eles foram desenhados a partir de uma pergunta de pesquisa inicial, que era, após a instauração da Agenda 2030 e os respectivos ODS, quais são as variáveis e as tendências da produção científica no que diz respeito às políticas públicas intersetoriais? Para responder isso e para chegar ao objetivo principal de desenhar e construir um framework que entendesse e demonstrasse como essa área de pesquisa está atualmente sendo desenvolvida, quatro objetivos foram seguidos. Bem, primeiro eu levantei, extraí e listei os trabalhos científicos, esses eram um dos objetivos, após a Agenda 2030 ser publicada, identificar as variáveis vinculadas aos cenários de tendências apresentados nos cenários dos trabalhos, fazer a síntese desses resultados por meio do levantamento, trazendo a identificação das variáveis e tendências, e, por fim, contribuir de forma significativa para o conhecimento da área de estudo de política pública após o marco da Agenda 2030. Três eixos foram escolhidos para fazer a primeira etapa de referencial teórico, que seria depois construída de forma mais significativa por meio da revisão de literatura. O primeiro eixo é de intersetorialidade. Esse é um termo que pode representar a prática de colaboração entre o poder público e a sociedade, trouxe Juncker em 2004. Mas ele também pode ter alguns paralelos em termos com nomes diferentes, como transversalidade, trouxe Marcondes de Diniz, que é a intersetorialidade ali com o que de perspectiva de gênero, mas ele também, em outras línguas, podem ter paralelos. Políticas públicas intersetoriais é uma perspectiva inovadora, já diria Juncker em 2004. E por isso ela traz peculiaridades regionais sociais de quem vai receber a política pública de forma muito significativa. Por isso ela exige alguns processos de mudança de arranjo institucional e que, infelizmente, em alguns casos pode ser desorganizado e com pouco sucesso, como trouxe o Lotus Favorito em 2016. O terceiro eixo das ODS traz essa capacidade de colaboração multissetorial que o próprio documento apresentou. Outros documentos da ONU também falaram sobre os desafios do desenvolvimento sustentável global, mas teve um framework no próprio ano de 2015, de Wage e outros autores, que falavam dessas interações dos ODS para examinar a intersetorialidade. Então, aqui a gente vê três camadas: bem-estar, infraestrutura e meio ambiente. E também como se relacionam as ODS. Para poder realizar a revisão sistemática de literatura, eu escolhi pela proposta de Triumph de Denise Smart para fazer as etapas de revisão, bem como as suas 8 fases. As primeiras etapas, a primeira etapa foi de construção desse projeto, e a etapa 2 e 3 foi de desenvolver e apresentar. Para poder fazer as fases de avaliação e tratamento de dados, eu escolhi pelo protocolo de avaliação Grade-Serqual. Ele é muito utilizado na área de saúde para fazer algumas revisões sistemáticas, mas ele também pode ser usado para achar algumas sínteses qualitativas. Então, por ter uma estrutura muito transparente, sistemática e de qualidade muito criteriosa, eu escolhi esse protocolo porque ele também tem 4 componentes a serem avaliados, além de uma avaliação de confiança: limitações metodológicas, coerência, adequação dos dados e relevância. Os 3 primeiros componentes sendo elencados em nível de preocupação, enquanto a relevância pode ser direta, indireta, parcial ou incerta. Nas fases 3 e 4, eu escrevi alguns parâmetros de busca de dados e critérios de inclusão e exclusão. As bases de dados foram 4: Web of Science, Scopus, Cielo e periódicos CAPES. As palavras-chave foram políticas públicas, intersetoriais e variações em inglês. Os anos de recorte dos artigos foram de 2016 a 2023 e apenas artigos poderiam entrar. Além disso, artigos que não fossem suficientes em demonstrar os conceitos de políticas públicas e intersetorialidade, ou artigos que, de alguma forma, fossem antes de 2015 ou que fossem artigos de revisão muito parecidos com o trabalho, também seriam excluídos porque não agregariam no trabalho da revisão. Como eu disse, a Grade Circle tem 4 componentes. Contudo, para trazer ainda mais critérios e uma avaliação de maior qualidade, eu criei mais 9 perguntas, além dos níveis de preocupação. E essas perguntas tentam entender as características de metodologia, as características de ameaças à contradição, dados ambíguos, dados incompletos, e se eles foram de fato interessantes. Na parte de relevância, eu ainda criei 2 perguntas para poder chegar a um resultado ali do meu objetivo principal, que era criar uma nova perspectiva da área. Bom, a pergunta era se o artigo faz alguma conexão com aquele framework de Wage que eu demonstrei, e a pergunta de revisão descrita
perguntava, né, se esses artigos demonstravam experiências e levantamentos de pesquisa acerca do fenômeno das políticas públicas intersetoriais podiam ser vistos como tendências, desafios ou oportunidades de implementação da Agenda 2030 nos governos. Para fazer isso, aqui a gente tem o modelo Prisma demonstrando como foi feito esses recortes. Na minha primeira pesquisa nas buscas de dados, eu achei 64 artigos. Desses 64, 20 foram removidos por serem duplicados, 3 e 4, 7 artigos foram removidos por serem indisponíveis. Dos 37 artigos restantes, eles foram avaliados por elegibilidade, contudo, 8 foram retirados porque não atendiam aquele critério de exclusão que eu comentei. Eles não foram suficientes para demonstrar os conceitos sobre políticas públicas e intersetorialidade. Por fim, apenas 29 artigos foram incluídos na revisão final, sendo apreciados novamente pelo protocolo de avaliação criado. Aqui a gente chega aos resultados. Os resultados são divididos em 4 achados de revisão. O meu primeiro achado foi que o uso do termo intersetorialidade ele é muito característico para demonstrar esse conceito de cooperação de planejamento aqui em estudos na América do Sul, especialmente no Brasil. De 29 artigos, 24 eram no país. Então, existe aí uma tendência contundente dos acadêmicos, pesquisadores, que querem pesquisar sobre esse fenômeno a utilizarem o termo intersetorialidade, enquanto em pesquisas iniciais eu percebi que em outros países o termo transversalidade e cross-cutting era muito mais utilizado às vezes para falar do mesmo fenômeno. A relevância aqui foi direta e indireta e a avaliação sem de confiança foi alta. O segundo achado é que as principais tendências temáticas de políticas públicas intersetoriais são em saúde, saúde e assistência social, saúde e educação, saúde e outros temas. Contudo, é uma questão de um achado que já tinha sido citado lá por Marcondes Sandi Diniz no referencial teórico, mas que ele foi reforçado aqui nos meus achados. Então, é mais um artigo com relevância direta, um estudo, né, com relevância direta e confiança muito alta. O achado 3 ele fala da capacidade que os trabalhos têm, demonstram, em fazer avaliações em vários níveis dos agentes das políticas públicas. Então, desde os agentes que estão ali na questão estratégica até os operacionais, os trabalhos eles são muito felizes em demonstrar experiências interessantes, tanto para positivo quanto para o negativo. O trabalho de Lota Pires Bartos, Gonçalves Quezi Haddad, que é o do São Paulo Carinhoso, o projeto, ele avaliou a questão do operacional, os agentes comunitários de saúde, quais as impressões deles sobre o programa de formação intersetorial e como eles entendiam a diferença disso no seu trabalho. O trabalho de Profit e de Jeremia, ele, por exemplo, ele gerou um indicador de gestão intersetorial. Então, são trabalhos que, por exemplo, conversaram com os secretários de saúde, educação, para poder entender também como isso afetava os trabalhos de professores, que também contribuíram nas entrevistas. Dessa forma, esse achado tem uma relevância direta e uma confiança alta, porque ajuda a entender o cenário. Por fim, o último achado foi o achado 4. Ele é sobre a questão do recorte de área de temática ambiental e políticas públicas intersetoriais. Nos 29 artigos selecionados, apenas um conseguiu relacionar ODS, temática ambiental e política pública intersetorial. Então, existe aí uma gama de trabalhos da área de biologia, da área de ciências da natureza, mas que precisam ter espaço para terem estudos interdisciplinares. Então, isso foi um achado muito interessante, com relevância direta e confiança alta. Por fim, aqui eu demonstro a categorização dos estudos da revisão, com base naquelas camadas do framework de Rage, onde, por exemplo, o meio ambiente apenas tem um estudo 8, que é o estudo que eu acabei de demonstrar no achado 4, de Lajane Mohan, de 2021. Bem-estar ali muito forte, que bem-estar, né? Desenvolvimento infantil, saúde, infância. Então, o bem-estar é muito forte aí, tanto na intersecção com o meio ambiente e infraestrutura. Por fim, as limitações são quanto à questão de achados quantitativos, não houve qualquer avaliação de cunho estatístico, e para estudos futuros, eu indico que haja uma exploração no tema das políticas públicas intersetoriais com políticas de preservação ambiental e trabalho de políticas públicas baseadas em quais esforços estão sendo feitos para cumprir os objetivos da Agenda 2030. Fico por aqui, muito obrigada.